Imagine duas pessoas que começam suas carreiras com salários idênticos, origens idênticas e oportunidades idênticas. 20 anos depois, uma delas está lutando para sobreviver de salário em salário, mesmo ganhando um valor razoável, enquanto a outra construiu riqueza geracional e alcançou a verdadeira liberdade financeira. Agora você deve estar pensando, e o que fez a diferença? Bom, não foi sorte, nem herança e nem um salário mais alto. A pessoa bem-sucedida descobriu algo que 95% das pessoas nunca aprendem: as leis fundamentais que regem o dinheiro. Hoje vou analisar o livro A Lei do Dinheiro, que revela os princípios eternos que separam os ricos de todo o resto da população. Como diz Morgan Housel na citação de abertura, risco é aquilo que sobra quando você acha que já pensou em tudo. Ao final desse vídeo, você vai entender as regras ocultas que controlam a criação de riqueza e terá em mãos um plano completo para alcançar o sucesso financeiro. Capítulo 1: As leis fundamentais do dinheiro. A maioria das pessoas enxerga o dinheiro de forma errada. Elas se concentram em ganhar mais, gastar menos ou encontrar o investimento perfeito, mas nunca entendem os princípios fundamentais que regem como o dinheiro realmente funciona. Justice Malcolm argumenta que o dinheiro opera segundo leis específicas, assim como a física ou a química, e essas leis não mudam, independentemente da economia, da tecnologia ou das modas culturais. A primeira e mais importante lei é que o dinheiro flui para aqueles que entendem sua natureza, não necessariamente para os que trabalham mais ou são mais inteligentes. Isso pode parecer injusto, mas é apenas a realidade. Dinheiro é uma ferramenta, e como qualquer ferramenta, funciona melhor nas mãos de quem sabe usá-la corretamente. A segunda lei é a lei do valor. Essa lei afirma que o dinheiro sempre flui para onde há criação de valor. Isso não significa que você precisa inventar a próxima grande tecnologia ou criar um negócio revolucionário, porque valor pode ser criado de muitas formas, solucionando problemas, facilitando a vida de pessoas, oferecendo um serviço melhor ou sendo mais confiável do que os seus concorrentes. O ponto-chave é: dinheiro nunca é o objetivo final, ele é o resultado de gerar valor para outras pessoas. Quando você muda o foco de como eu ganho mais dinheiro para como eu crio mais valor, toda a sua trajetória financeira se transforma. Essa mudança de mentalidade é o que separa quem vive em aperto daqueles que prosperam. A terceira lei é a lei da acumulação. Essa lei revela que a riqueza é construída com ações consistentes e disciplinadas ao longo do tempo, e não por eventos dramáticos ou golpes de sorte. A maioria das pessoas vive à procura de um tiro certeiro, da ação perfeita, da oportunidade milagrosa ou da estratégia de investimento secreta. Mas Malcolm mostra que a verdadeira riqueza vem do efeito composto de tomar boas decisões financeiras dia após dia, mês após mês, ano após ano. Essa lei explica por que tantos ganhadores de loteria acabam falidos, enquanto pessoas com renda modesta conseguem se aposentar milionárias. E não se trata de quanto dinheiro entra de uma vez, mas de como você administra, cresce e protege esse dinheiro ao longo do tempo. A lei da circulação. Essa lei afirma que o dinheiro precisa circular para crescer. Guardar dinheiro embaixo do colchão ou deixá-lo parado em uma poupança com rendimento baixo pode parecer seguro, mas na verdade viola a natureza fundamental do dinheiro. Dinheiro é energia, e a energia precisa se mover para gerar mais energia. Isso não significa que você deva ser imprudente com seu dinheiro, mas sim que você precisa colocar seu dinheiro para trabalhar por meio de investimentos, negócios ou outros veículos que permitam que ele circule e se multiplique. Compreender essa lei ajuda a explicar por que os ricos geralmente têm pouco dinheiro parado em espécie, porque eles mantêm o dinheiro em constante movimento, através de investimentos diversos e oportunidades estratégicas. Capítulo 2: A psicologia da construção de riqueza. Antes de dominar os aspectos externos do dinheiro, você precisa entender o jogo interno. Malcolm dedica atenção significativa ao que ele chama de consciência financeira, ou seja, as crenças profundas, atitudes e padrões emocionais que determinam seus resultados financeiros. A maioria das pessoas opera com uma mentalidade de escassez, acreditando que não há dinheiro suficiente para todos, que riqueza é algo errado ou egoísta, ou que elas não merecem o sucesso financeiro. Essas crenças limitantes geram comportamentos autossabotadores, que mantêm a pessoa lutando financeiramente, independentemente da renda que ela tenha. Já os ricos funcionam com uma mentalidade de abundância, entendendo que o dinheiro é apenas uma ferramenta para criar valor e melhorar vidas. Eles também não veem o dinheiro como algo escasso ou maligno, eles o veem como abundante e útil. Essa mudança de perspectiva
muda completamente a forma como tomam decisões financeiras. Em vez de perguntar posso pagar por isso, eles perguntam como posso pagar por isso. Em vez de ver despesas como dinheiro perdido, eles avaliam cada gasto como um investimento com potencial de retorno. Em vez de fugir de riscos financeiros, eles aprendem a gerenciá-los e calculá-los com inteligência. O termostato financeiro. Você já percebeu que algumas pessoas simplesmente não conseguem sair do mesmo lugar financeiramente, mesmo quando ganham bem? Às vezes, o problema não está no salário, e sim no que Malcolm chama de termostato financeiro. Esse conceito é simples, mas poderoso. Assim como um termostato regula a temperatura de um ambiente, o nosso termostato interno regula o quanto a gente se permite ganhar, guardar e manter. Por exemplo, se no fundo você acredita que só merece ganhar até um certo valor por mês, digamos que 5 mil, pode até surgir uma oportunidade melhor, mas você vai acabar se sabotando, vai recusar uma promoção, gastar praticamente tudo que entrar e se enrolar em dívidas. Tudo isso sem perceber. Por outro lado, se o seu termostato estiver ajustado para um padrão mais alto, mesmo que em algum momento você ganhe menos, a tendência é buscar caminhos para voltar ou até ultrapassar aquele nível, seja por meio de cursos, trabalhos extras, uma faculdade ou até um negócio próprio. E para mudar esse ajuste interno, não tem fórmula mágica. É preciso repensar tudo o que você acredita sobre dinheiro, sucesso e merecimento. Além disso, Malcolm traz um ponto que quase ninguém discute: a nossa relação emocional com o dinheiro. Muita gente sente medo de investir, culpa por gastar consigo mesmo, vergonha de ganhar pouco, ansiedade para comprar o que não precisa, e esses sentimentos acabam moldando as decisões que tomamos e muitas vezes nos atrapalham. Os ricos aprenderam a separar emoção de decisão financeira. Eles tratam escolhas com dinheiro como decisões racionais, quase como negócios, e não deixam as emoções ditarem o que fazer. Isso não quer dizer que eles não se importem com o dinheiro, mas que não permitem que ele controle suas atitudes, porque eles entendem que o dinheiro é neutro, ele só potencializa quem você já é, mas não muda a sua essência. Capítulo 3. O sistema de acumulação de riqueza. Malcolm explica um jeito organizado de construir riqueza que vai muito além do famoso faça um orçamento e economize. Segundo ele, ficar rico de verdade depende de 3 coisas: ter várias fontes de renda, pensar de forma estratégica e ter uma visão de longo prazo. A base do sistema é o que ele chama-se de pague-se primeiro. Só que Malcolm vai além da velha dica de guardar 10% do salário. Para ele, enriquecer deve ser sua prioridade número 1. Isso significa que antes de pagar contas ou qualquer gasto, você separa uma parte da sua renda para investir e aumentar seu patrimônio. Até mesmo as despesas básicas vêm depois. É como se você tratasse os investimentos como uma obrigação e não como algo opcional. O sistema é formado por 4 veículos de construção de riqueza. Eles funcionam juntos, se fortalecem e criam uma rede que dá estabilidade e crescimento ao mesmo tempo. O primeiro veículo é sua renda principal. Esse dinheiro vem do seu emprego, profissão ou negócio. Essa é a base inicial. Só que Malcolm alerta: depender apenas do salário é se limitar financeiramente. O segundo é a renda de investimentos. É o dinheiro que você ganha com aplicações, como ações, títulos, imóveis ou fundos. Aqui está a famosa renda passiva, que cresce mesmo quando você não está trabalhando. O terceiro é a renda empresarial. São os lucros de negócios que você possui. Pode ser algo que você trabalha ativamente ou só coloca dinheiro como investidor em negócios de outras pessoas. E o quarto é a renda da propriedade intelectual. Esse é o dinheiro que vem de algo que você cria uma vez e pode vender várias vezes, seja livros, cursos, músicas, patentes, softwares ou até royalties. A principal sacada aqui é que pessoas ricas não maximizam apenas uma fonte de renda, elas desenvolvem sistematicamente várias fontes que se complementam e se fortalecem. Por exemplo, o trabalho dá a segurança imediata e gera o capital inicial para investir. Os investimentos oferecem renda passiva e ajudam na proteção contra impostos. Os negócios trazem potencial de retorno maior e também têm vantagens tributárias. E a propriedade intelectual dá a renda escalável, que continua entrando sem exigir seu tempo todos os dias. É como montar uma mesa: quanto mais pernas ela tem, mais firme e difícil de cair. Outro ponto central no sistema é o cuidado com impostos. A maioria das pessoas só pensa nisso uma vez por ano, quando faz a declaração do imposto de renda, mas os ricos analisam o impacto fiscal em cada decisão financeira. Isso porque entender e aplicar estratégias legais de impostos pode representar uma diferença enorme.
Você pode economizar ou ganhar centenas de milhares de reais ao longo da sua vida. E você nem precisa se tornar um especialista em direito tributário, mas é essencial ter uma base de educação financeira e, sempre que possível, contar com a ajuda de profissionais que entendam como planejar os impostos de quem está construindo o patrimônio. Capítulo 4. Princípios de investimento e gestão do dinheiro. A forma como Malcolm enxerga os investimentos é bem diferente do que ouvimos normalmente em conselhos financeiros. Enquanto muitos especialistas falam apenas em diversificação e alocação de ativos, ele prefere ir direto ao que realmente faz diferença, os princípios que sustentam qualquer investimento de sucesso. E o primeiro princípio é que investir não tem nada a ver com sorte ou aposta. O sucesso vem do conhecimento. Você precisa saber no que está aplicando seu dinheiro, por que acredita que aquilo vai se valorizar e quais os riscos que você está correndo. Isso não significa que você precise virar um analista de mercado, mas sim que deve dominar o básico de cada tipo de investimento que pretende usar. Em resumo, nunca invista em algo que você não entende. O segundo princípio é que o tempo é o fator mais poderoso nos investimentos. É o tempo que permite que os juros compostos façam seu trabalho, multiplicando dinheiro de forma quase mágica, pelo menos para quem não entende a matemática por trás disso. Malcolm mostra exemplos claros. Quem começa cedo, mesmo com aportes pequenos, chega mais longe do que quem começa tarde com muito dinheiro. A disciplina de investir todo mês, ao longo dos anos, constrói riqueza real, e esse é o motivo pelo qual o quando você começa é mais importante que quanto você começa. O terceiro princípio é sobre gestão de risco. A maioria das pessoas acha que o maior perigo é perder dinheiro em algum investimento ruim, mas Malcolm mostra que o risco mais grave é, na verdade, não investir nada. Inflação, impostos e juros baixos garantem que o dinheiro parado na conta perca valor com o tempo. Ou seja, se você não investe nada, já está perdendo. A pergunta correta que você deve fazer não é se vale a pena correr esse risco, mas sim como posso gerenciar o risco de forma inteligente. E isso envolve entender os diferentes tipos de risco, diversificar os investimentos de maneira adequada e ter uma visão de longo prazo para aguentar as oscilações de curto prazo do mercado. Outro ponto essencial é o lado psicológico. Muitas pessoas perdem dinheiro porque deixam suas emoções guiarem suas decisões. Medo e ganância influenciam mais do que qualquer outra coisa no mercado. É por isso que tanta gente compra quando o mercado está em alta e vende em pânico quando o mercado cai. Os ricos, por outro lado, aprendem a usar essas emoções a seu favor. Compram quando todos estão vendendo desesperados e têm paciência quando a maioria está comprando por euforia. Não é à toa que Warren Buffett disse: seja ganancioso quando os outros estão com medo e tenha medo quando os outros estão gananciosos. Entender suas próprias emoções e a psicologia do mercado é a parte fundamental para investir com sucesso. Malcolm também mostra como organizar uma carteira de investimentos que busque crescimento sem abrir mão da segurança. Isso inclui compreender o papel de cada classe de ativos, ações, renda fixa, imóveis, etc., diversificar em diferentes setores e até outros países, e rebalancear sua carteira de tempos em tempos para manter o equilíbrio entre risco e o retorno. E por fim, ele lista os erros mais comuns que fazem as pessoas perderem dinheiro, que é tentar prever o momento certo de entrar e sair do mercado, seguir dicas quentes. Capítulo 5. Construindo múltiplas fontes de renda e escalando a riqueza. A última parte do sistema de Malcolm foca em escalar sua construção de riqueza além do emprego tradicional e dos investimentos convencionais. Embora um emprego e uma carteira de investimentos possam trazer segurança financeira, a verdadeira riqueza muitas vezes exige a criação ou a posse de negócios que gerem um fluxo de caixa significativo e que se valorizem ao longo do tempo. Malcolm apresenta várias abordagens para construir riqueza por meio de negócios, sem precisar criar a próxima Apple ou Google. A primeira abordagem é o que ele chama de construção de sistemas, ou seja, criar ou comprar negócios que operem sem sua presença constante. Isso pode envolver franquias, licenciamento de modelos de negócios existentes ou sistematizar um serviço que funcione com gerenciamento mínimo. O segredo está em criar negócios que gerem fluxo de caixa sem exigir seu tempo diariamente, permitindo que você escale sem continuar trocando tempo por dinheiro. A segunda abordagem foca no desenvolvimento de propriedade intelectual. Na economia da informação, criar ativos intelectuais valiosos pode gerar fontes de renda escaláveis que crescem ao longo do tempo. Por exemplo, escrever livros, criar cursos online, desenvolver softwares ou construir plataformas de conteúdo. E a beleza da propriedade intelectual
é que você cria uma vez e pode ficar vendendo repetidamente, com o mínimo de esforço adicional de tempo ou dinheiro. Malcolm também aborda o mercado imobiliário como veículo de construção de riqueza, mas de uma forma um pouco diferente do senso comum. Em vez de especular em imóveis residenciais, ele foca em imóveis que gerem renda recorrente enquanto se valorizam ao longo do tempo. Por exemplo, imóveis para alugar, imóveis comerciais e fundos de investimento imobiliário. A chave aqui é entender o imóvel como um negócio que gera renda, e não apenas como um ativo que pode se valorizar futuramente. O processo de escala exige o que Malcolm chama de gestão de dinheiro em grande escala, ou seja, sistemas e estratégias para gerenciar somas maiores de dinheiro com eficiência. Isso inclui planejamento tributário avançado, planejamento de herança, estratégias de proteção de patrimônio e veículos de investimentos sofisticados que normalmente não estão acessíveis para pequenos investidores. E embora essas estratégias possam parecer distantes para quem ainda está começando a jornada, entendê-las desde cedo ajuda a tomar decisões melhores conforme sua riqueza cresce. Capítulo 6. A mentalidade e os hábitos da riqueza duradoura. Malcolm conclui abordando as características pessoais e os hábitos diários que separam quem constrói riqueza duradoura de quem tem apenas sucesso financeiro passageiro. E a primeira característica é o pensamento de longo prazo. Pessoas ricas tomam decisões pensando em como essas escolhas afetarão sua situação financeira em 5, 10 ou 20 anos, e não apenas nas consequências imediatas. Essa visão de longo prazo permite que elas façam sacrifícios hoje, que renderão dividendos enormes no futuro. A segunda característica é a aprendizagem contínua e a capacidade de se adaptar. O mundo financeiro está em constante mudança, com novas oportunidades, novos ricos e novas estratégias surgindo o tempo todo. Pessoas ricas investem continuamente em sua educação financeira, mantendo-se atualizadas sobre tendências econômicas, oportunidades de investimento e estratégias de construção de riqueza. Elas entendem que o sucesso financeiro exige aprendizado constante e não apenas aplicar um plano uma vez e torcer para que funcione. A terceira característica é a execução disciplinada combinada com estratégia flexível. Pessoas ricas são disciplinadas em seus sistemas e hábitos financeiros, mas também são flexíveis para ajustar sua estratégia quando as condições mudam ou surgem oportunidades melhores. Esse equilíbrio entre disciplina e flexibilidade permite que elas continuem no caminho de seus objetivos de longo prazo, aproveitando novas oportunidades à medida que aparecem. E por fim, Malcolm enfatiza que a riqueza duradoura exige alinhar seu dinheiro com seus valores e propósito de vida. O dinheiro, no fim das contas, é apenas uma ferramenta para criar a vida que você deseja e causar o impacto que você quer deixar no mundo. Quando seus esforços para construir riqueza estão conectados a algo maior do que apenas acumular dinheiro, você tem muito mais chances de manter a disciplina e a motivação necessárias para o sucesso de longo prazo. A Lei do Dinheiro. Esse não é apenas mais um livro sobre finanças pessoais, é um sistema completo para entender e aplicar os princípios fundamentais que regem a criação da riqueza. A diferença entre a luta financeira e a liberdade financeira não está em quanto você ganha ou onde estudou, está em entender e aplicar esses princípios eternos de forma consistente ao longo do tempo. Pessoas ricas não são mais inteligentes ou mais merecedores do que outras. Elas simplesmente entendem e seguem as leis que regem o dinheiro, enquanto a maioria vive ignorando esses princípios. A verdade é que seu futuro financeiro não é determinado pelas suas circunstâncias atuais, nem pela sua origem, nem mesmo pela sua renda atual. Ele é determinado pela disposição de aprender esses princípios e aplicá-los consistentemente. Toda pessoa rica começou de algum lugar, e você pode ter certeza que muitas começaram com muito menos vantagens do que você tem hoje. A questão não é se esses princípios funcionam, eles já foram comprovados por milhares de pessoas ricas em diferentes épocas e cenários econômicos. A única pergunta que resta é: você está disposto a aplicar esses princípios na sua vida? Lembre-se, seu eu do futuro depende das decisões que você toma hoje, então faça valer a pena. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou até aqui, comente doce de leite. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.